Muito bem, pessoal. Continuando então aquela ideia que eu estava passando para vocês na aula passada, né, sobre anatomia. Eu fiz a perninha com o pezinho descalço e hoje eu vou ensinar o bracinho. Tomando como proporção o pezinho, né, a perninha que eu fiz na aula passada, que eu trabalhei com uma bolinha de massa de mais ou menos 40 milímetros, aqui eu vou trabalhar com uma bolinha um pouquinho menor. Essa daqui está com entre 30 e 35 milímetros, deve estar com uns 32, 33 mais ou menos. Porque o bracinho a gente sempre vai trabalhar com uma quantidade de massa um pouco menor do que o tamanho da perninha. Então, lógico, vai depender do tamanho da boneca que vocês queiram fazer. A ideia é sempre a mesma, ou seja, trabalhou com uma quantidade para a perna, a do braço vai ser um pouquinho menor. Vou começar fazendo um rolinho, usando sempre essa parte aqui mais lisinha da mão para não deixar marquinhas. Esse rolinho aqui, para essa quantidade de massa que eu usei, vai ficar com mais ou menos uns 7 centímetros de comprimento. Aqui na pontinha, eu vou afinar a parte que vai ser o punho. Deixo essa bolinha aqui para fora da mão, o restante eu afino para formar já aqui o bracinho. Vê que essa parte aqui é bem parecida com o pezinho, né? Essa parte aqui da mão, eu vou começar a afinar para fazer o formatinho da mão. Só que olha só como é que é a mão da gente, ó. Aqui ela é mais gordinha e aqui na ponta, onde tem os dedos, ela fica mais fininha. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu gosto de usar essa parte aqui, ó, esse cantinho da mão para poder achatar. Ela ficou mais gordinha aqui, mais fininha aqui. Quando eu achatei, ela deu esse formato mais arredondado. E a mão da gente não é tão redondinha assim, olha só. Ela é mais alongada. Então, eu vou apertar aqui nas laterais para dar esse formato um pouquinho mais alongado. Na palma da mão, eu vou usar um boleador. Esse daqui tem um tamanho médio, mas o tamanho do boleador pode variar de acordo com o tamanho da mãozinha que você esteja fazendo. Pode afundar bem ele aqui. E agora você vem suavizando, puxando aqui, ó, terminando de afinar a parte dos dedinhos. Lembrando sempre de tomar cuidado de não deixar ela abrir muito, ó. Você vai ajeitando aqui para ela não ficar muito redondinha. Com a tesourinha de bico fino, né, um bico bem delicadinho, eu vou separar o polegar, fazendo um corte reto. E agora eu faço um corte para diminuir o comprimento dele, só que agora com a tesoura inclinada. Vou abrir aqui, pode abrir bem mesmo, e vou alisar, tirar aquelas marquinhas que ficaram da tesoura. Essa pontinha que fica aqui, ó, vou dar uma batidinha para arredondar. Com a esteca de faquinha, vou fazer um corte bem de leve aqui, só para marcar o limite dos dedos. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, na palma da mão, que ficou um pouquinho largo. Essa parte aqui, ó, do punho, vou separar bem, marcar bem aqui com o dedo. Vou afundar um pouquinho aqui no centro. Porque olha só como é que é a mão da gente, né? Tem essa marquinha aqui bem definida. E aqui no meio, ela é um pouquinho mais baixa. Coisa bem leve mesmo.
para fazer a mãozinha, é a mesma dica que eu dei ao longo do curso, né? De vocês estarem fazendo os pares. Então, trabalha sempre o passo a passo. Fez uma, faz a outra imediatamente, né? O mesmo passo, para você fazer as duas mãozinhas ao mesmo tempo, para não correr o risco delas ficarem muito diferentes. E agora eu vou separar os dedinhos também aqui. Ou você pode separar cortando com a tesoura, ou se você achar difícil, você pode só fazer marquinhas. Para quem é iniciante, fazer só a marquinha com a esteca, eu acho mais fácil, tá? Mas eu vou demonstrar aqui fazendo os dedinhos separados, usando a tesoura. Você pode virar ele aqui, ó, essa parte onde tem a marquinha que eu fiz. Vou separar bem no meio. E depois, cada uma das partes eu separo no meio de novo. E agora, com um pouquinho de paciência, eu vou abrir aqui esses dedinhos. Posso usar uma estequinha de agulha, né? Que essa aqui tem uma pontinha fininha, para alisar aqui entre os dedos, né? Porque a mão da gente não vai conseguir chegar lá. E o restante eu aliso com a mão mesmo, fazendo um movimento bem de leve, para não correr risco de esticar demais o dedinho ou deformar. Junta aqui os dedinhos, dá uma conferida no comprimento. Se tiver algum que esteja muito comprido, você corta ele com a tesourinha e depois ajeita aqui a pontinha. Posso dar uma reforçada aqui nesse entre dedos, usando a pontinha da esteca de faquinha. Tô dando uma empurradinha aqui para trás. E vou fazendo marquinhas usando a estequinha. Se quiser, pode marcar as unhas usando a tampinha da caneta, da mesma forma que eu fiz no pezinho. E agora aqui eu termino de modelar o braço. Vou afinar ele um pouquinho mais. Vou fazer uma marquinha aqui para a dobrinha do cotovelo. Aqui, para marcar bem o cotovelo, ó, eu posso dar uma dobradinha de leve aqui e juntar os 4 dedos nessa direção aqui, ó, para formar um volumezinho aqui. E como os dedinhos estão separados, você pode aproveitar para modelar a mão numa posição diferente que você queira. Por exemplo, fazendo o número 1, ou fazendo um outro formato qualquer que você queira. Bom, precisa esperar o bracinho secar para colar ele no bonequinho? Não, o braço em si, ele não precisa secar porque ele não vai interferir em nada na estrutura da peça, é diferente da perna, né? A perna tem todo o corpo, cabeça, tudo ali por cima para ela sustentar.
Quando você vai colocar o braço, a gente já está partindo do princípio de que a peça já está seca, ela já está com as pernas secas, já está com o corpinho seco, então o braço não vai fazer diferença se você não esperar ele secar. Fica até legal, porque você coloca ele no bonequinho, modelo no formato que você quer, na posição que você quer. Então eu vou fazer uma simulação aqui. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem a bonequinha completa, tá? Essa aula aqui é só do bracinho, então eu vou usar o frasco para demonstrar. Digamos que isso daqui fosse o corpinho da boneca, eu colocaria o bracinho aqui, pode usar cola branca, pode usar cola lantejola. Você já vai colocar o bracinho na posição que você quer, então se você quer um bracinho, por exemplo, para cima, você já cola ele viradinho para cima. Ou não, você quer o bracinho dobradinho, você já dobra ele aqui, cola e faz as escoras, da mesma forma que eu fiz na perninha. Deixa ele apoiado para deixar secar já na posição certinha, porque se você quer um bracinho levantado e a massa ainda tá molinha, na hora que eu soltar aqui, ó, ele vai cair. Então tem que colocar alguma coisa aqui embaixo para apoiar, para ele não cair. E se você quiser fazer, por exemplo, o bonequinho ou a bonequinha segurando alguma coisa, digamos que ela estivesse segurando, por exemplo, um buquê de flores. Você já tem que fazer o formato certinho da mão, o lugar certinho onde você vai encaixar o objeto para deixar ela secar assim, porque depois de seca, essa mãozinha não se modifica mais. Então, já faz bonitinho no formatinho para depois encaixar aqui o objeto. Então, fez o bracinho, modelou, botou na posição certinha, escora e deixa ele quietinho ali, secando. Lembrando sempre de, enquanto estiver secando, dar uma vigiada para ver se não tem nada saindo do lugar, para não correr o risco, né, de depois estragar o trabalho de vocês.